Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Maxwell. Dando ainda continuidade na parte de paquímetros, agora a gente vai começar a fazer a verificação de algumas dimensões, né, de algumas medições com o paquímetro, usando primeiramente a escala de milímetros. Depois a gente vê essa primeira escala, a gente vai ver uma segunda escala também de milímetros, depois a gente vai passar para as polegadas. Então vamos começar por partes, né, para a gente poder se habituar um pouco mais com a identificação das medições no nônio. Então, o nônio, né, às vezes é um mistério para muita gente, né? Mas o intuito aqui é a gente poder desmistificar isso, entender claramente como ele funciona e como fazer essa medição. Já vi pessoas na indústria, né, trabalharem e não olharem corretamente o nônio, ou às vezes até ignorarem ele, né, fazer medição usando só a escala fixa. Mas aqui a gente vai aprender facilmente como usar o nônio. Vou dar um zoom aqui, só para a gente conseguir enxergar melhor, né, mais de perto, o nônio e a comparação dele com a escala fixa. Como eu estou usando aqui um nônio que tem 20 divisões, por que 20? Estou vendo 10 aqui, mas ele tem, na verdade, 20 divisões. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, eu tenho 20 espacinhos. Esses espacinhos, apesar de serem visualmente um pouco mais espaçados, né, largos, assim falando, eles, na verdade, pegaram um espacinho desse aqui, ó, e dividiram em 20 pedaços. Ou seja, né, tá vendo? Eu ando um pedacinho aqui, ó, de nada, e já me dá 0,10. Eles, quando eu ando com o nônio para um lado e para o outro, ele mede esse espaço. E quando eu chego no primeiro tracinho, na parte de cima, o zero aqui, ó, o tracinho do zero me indica, né, a visualização da parte de cima. Então, eu quero olhar quantos milímetros determinada medição pegou. Então, fiz uma medição aqui, coloquei uma pecinha aqui no meio, de 1 milímetro. Eu vou lá e olho o zero de baixo, aonde ele indica a medição de cima. Então, como o zero aqui embaixo está indicando 1 milímetro, então é 1 milímetro, né? Se eu continuo caminhando, 2, então agora eu completei 2 milímetros. Só que às vezes o tracinho do zero não está exatamente em cima da medição do milímetro, como a gente está vendo aqui. Às vezes a medição está um pouquinho afastada. Vou tirar aqui para não dar spoiler da medição. Então, às vezes eu estou fazendo a medição aqui, ó. Eu sei que deu 1, 2, 3 milímetros inteiros, mas ainda não chegou no quarto milímetro. Mas olha só, tem uma distância entre o 3 milímetros e o zero aqui de baixo. Então, esse espacinho aqui, ó, tem uma medição, né? E o paquímetro consegue me mostrar isso. Ele me consegue mostrar quanto que deu essa diferença. Como? Eu preciso identificar, em primeiro lugar, né, quantos milímetros inteiros eu tenho. Então, eu já identifiquei que aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, fica 3 milímetros, vírgula, alguma coisa. Esse vírgula, alguma coisa, quem me mostra é o nônio aqui embaixo. Como que o nônio me mostra isso? Eu preciso identificar no nônio quem é que exatamente se alinha com a linha de cima. Então, eu vou vir aqui no zero. O zero se alinha com alguém em cima? Não. O meio? Não. Um? Não. Não se alinha com ninguém. 1,5? Não. 2? Não se alinha. 2,5? Não se alinha. 3? Não. 3,5? Não. 4? Não. 4,5? Não. 5? Ah, o 5 está perto, mas não está ainda. 5,5? Não. 6? Está pertinho, né? Mas não está ainda em cima. Ó, o 6,5. Então, o que é que significa, né? Como está o 6,5? 65. 65 nesse paquímetro de 20 divisões. Tem nônios com mais divisões do que só 20. Nesse paquímetro, eu vejo que, como alinhou o 6,5, é 65. Então, é muito simples de olhar, né? Olhei aqui, vi que é o 3. Beleza, 3. Depois basta olhar quem que se alinha aqui com um tracinho em cima. Quem no nônio se alinha?
O número que se alinhar é o número que eu vou colocar depois da vírgula. Então, aqui ficaria 60, 65, 70. Como é o 65 aqui, né? Fica 3,65 por ser um nônio de 20 divisões.